Salve galera, beleza? Eu sou o professor Thiago Giovanelli, professor de Física. Vamos bater um papinho aqui hoje sobre um tema sensacional. O tema é composição de movimentos, onde eu vou falar em especial primeiro do lançamento oblíquo, daqui a pouquinho sobre o lançamento horizontal. Muito bacana, muito bom para ser cobrado em provas de estilo, né? Provas de vestibulares tradicionais, cai isso com muita frequência. Abre o olho. Bom, vamos começar. Olha só. Primeiramente, o lançamento oblíquo, assim como o lançamento horizontal, estão dentro de um contexto chamado de composição de movimentos. O que seria esse negócio de composição de movimentos? Na natureza, alguns movimentos, eles são, na verdade, a junção de outros mais simples, ok? Lembra quais são os movimentos mais simples que a gente começa estudando nas aulas do primeiro ano do ensino médio, naqueles primeiros momentos de contato com a física? Que é o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado. Agora imagina uma situação onde eu possa juntar esses dois movimentos ao mesmo tempo, movimentos simultâneos, ok? É isso que se trata, por exemplo, a composição de movimentos, tá bom? E o mais claro de todos os exemplos é o lançamento oblíquo. O que seria o lançamento oblíquo? Vamos tentar entender o contexto? Você vai imaginar o seguinte, imagina então que tem uma bolinha, essa bolinha está ali paradinha no chão, e de repente alguém vem, chuta essa bolinha. A gente sabe que o vetor velocidade, ele é sempre tangente à trajetória descrita pelo corpo. Então, se a trajetória feita pela bolinha é desse jeitinho, uma parábola que a gente costuma chamar, então, se a trajetória feita é uma parábola, então eu posso decompor este movimento. Eu posso desenhar o vetor velocidade, que é sempre tangente à trajetória, e depois quebrar essa velocidade, decompor essa velocidade em coisas um pouquinho mais simples. Por exemplo, olha que bacana. A velocidade inicial, tangente à trajetória, seria representado por um vetor na diagonal. Opa, vetor que está na diagonal não é uma coisa boa. O que a gente tem que fazer então? Decompor esse vetor. Quebrar esse vetor em uma componente, que é a componente horizontal, que a gente tem o hábito de chamar de Vx, por estar na direção do eixo x do cartesiano, do gráfico cartesiano, e essa velocidade v também pode ser quebrada em v na direção y, por estar na direção y do referencial cartesiano. Observa que sempre vamos ter a formação de um ângulo do meu vetor original, o vetor da diagonal, ou com a horizontal, com o Vx, ou com a vertical, ok? Vamos supor que o ângulo alfa esteja formado entre o vetor original, o vetor que está na diagonal, com a componente horizontal, legal? Bom, o que nós vamos fazer? Nós vamos decompor a velocidade. Como assim? Eu vou tirar o vetor da diagonal da jogada. Por quê? Porque trabalhar com vetor na diagonal não é uma coisa simples. Então o que a gente faz? Tira ele da jogada e pensa nos vetores horizontais, no vetor horizontal e no vetor vertical. Então a gente vai fazer o quê? Vamos reescrever o nosso vetor Vx através de uma relação entre seno, cosseno ou tangente. Legal? Bom, o truquezinho para fazer a decomposição de vetores funciona assim. Olha só que maneiro, hein? Você está vendo que o meu ângulo alfa está colado com o meu vetor Vx no meu desenho? Se está colado, tem algo a ver com cosseno. Então, para eu reescrever a minha velocidade v na direção x, o que eu faço? Eu escrevo como o produto da velocidade inicial, do valor do vetor diagonal, que ele dá nas questões, pelo menos a grande maioria delas, vezes o cosseno do ângulo alfa. Cosseno de 30, cosseno de 45, cosseno de 60. Claro que você vai ter que ter essas informações aí em mente, tá bom? E no caso, observa que o nosso Vy está sem o ângulo alfa, ok? Se ele está sem o ângulo alfa, eu sei que o Vy tem algo a ver com o seno. Então, a gente vai dizer que Vy seria V vezes o seno do ângulo alfa, ok? Então, é assim que a gente constrói as componentes Vx e Vy no caso do lançamento oblíquo.
Professor, mas por que eu quebrei o meu vetor velocidade nesses outros dois? Simples, porque quando você quebra o vetor velocidade em situações mais simples, você pode analisar cada componente como se a outra não existisse. Tipo, se eu te perguntar alguma coisa sobre vertical, qual é a altura atingida pelo corpo, qual é, sei lá, o tempo que ele gasta para subir, eu só vou pensar no movimento, na parcela de movimento que tem a ver com vertical. Se eu te fizer algum pedido que tem a ver com a horizontal, né, qual é o alcance do cidadão, quanto tempo ele leva para chegar até o final do percurso, esse tipo de coisa eu respondo com base, claro, na componente horizontal. Traduzindo, eu costumo dizer isso. Sempre que eu tiver pedidos verticais, eu vou resolver com dados verticais. Pedidos horizontais são resolvidos com dados horizontais. Não tem segredo. Agora vamos lá. Então, professor, deixa eu ver se eu entendi. Vamos lá. Agora que eu tenho as minhas componentes, vamos pensar nos movimentos independentes. Só no movimento horizontal, por exemplo. Na horizontal não tem nenhuma aceleração atuando, ok? Na horizontal, então, eu entendo que eu estou diante de um movimento classificado como movimento uniforme. Isso significa, então, que todos os meus pedidos podem ser, pedidos horizontais, podem ser resolvidos com base em uma expressão, em uma formulinha, que é ΔS igual, espaço percorrido, não vamos confundir, espaço percorrido, distância percorrida, é Vx vezes o tempo. Se você parar para pensar, é só um desdobramento da fórmula da velocidade. Velocidade ΔS sobre ΔT. Só dei uma melhoradinha nela para ela ficar um pouquinho mais simpática, tá bom? Então, qualquer pedido horizontal vai vir a resposta a partir dessa expressão. Ou dela, diretamente, ou de um desdobramento dela. Legal? Essa, então, é a formulinha que a gente usa para resolver qualquer situação do tipo horizontal. Agora, a componente vertical desse movimento é um movimento do estilo que nós chamamos de lançamento vertical para cima. Afinal de contas, a bolinha vai subir, chega no ponto mais alto e depois desce. Então, verticalmente falando, a gente está com essa componente sendo simplesmente um caso de movimento uniformemente variado. Em especial, eu posso pensar em lançamento vertical para cima. Bom, então eu vou utilizar todas as ideias do lançamento vertical para cima que a gente já tem na bagagem. Se você não lembra de movimento vertical, dá uma olhadinha nesse card que eu estou colocando aqui para você acompanhar o vídeo sobre lançamento vertical, ok? Bom, então se ele me perguntar, por exemplo, alguma coisa sobre o tempo que a bolinha leva para atingir o ponto mais alto, que eu costumo chamar de tempo de subida, eu vou resolver usando a formulinha que tem a ver com o tempo de subida para o lançamento vertical, que é V0, só que é a componente y, V0y, dividido pela aceleração da gravidade, ok? Se ele me perguntar, por exemplo, até que altura esse cidadão consegue alcançar, eu vou lembrar que a altura máxima, no caso de um lançamento vertical para cima, é determinado por V0, agora é a componente y, ao quadrado dividido por 2g. Pessoal, tudo isso aqui a gente apresentou na aula de lançamento vertical para cima. Eu só estou trabalhando com as informações que eu já tenho, ok? Então, essas são as situações mais comuns de você encontrar, por exemplo, em exercícios envolvendo o lançamento oblíquo, ok? Esse que a trajetória é uma parabolinha. Agora vamos entender, e se eu estiver diante de um lançamento horizontal? O que é o lançamento horizontal? Imagina uma bolinha sobre uma mesa e alguém dá um piteleco nessa bolinha. O vetor velocidade é sempre tangente à trajetória. Então, aqui está a representação do meu vetor velocidade. Observa que, inicialmente, a velocidade que eu estou descrevendo, que é a velocidade inicial, só tem componente horizontal, que é o que a gente chama de Vx. À medida que essa bolinha vai descendo em forma dessa trajetória, que é uma parte de uma parábola, eu vou entendendo que o vetor velocidade vai tomando a forma diagonal. Se o vetor vai tomando a forma diagonal, significa então que eu posso decompor em uma parcela horizontal e uma parcela vertical para esse vetor. De novo, o problema está quando eu encontro o vetor na diagonal. O que eu tenho que fazer? Quebrá-lo em componente horizontal e em componente vertical, que foi o que eu fiz, ok?
Agora que eu quebrei esse vetor em uma componente horizontal e uma componente vertical, agora eu vou analisar o movimento de cada uma das componentes. Por exemplo, na horizontal não tem nenhum tipo de aceleração. Portanto, na horizontal, eu estou diante de um movimento que é uniforme. Se o movimento é uniforme, tudo o que ele me pedir horizontalmente, eu posso resolver com base na formulinha que fala sobre MU. Delta SX, né? Distância, espaço percorrido. Vamos dizer que distância e espaço percorrido é a mesma coisa. Distância, espaço percorrido é o produto da velocidade pelo tempo, ok? Se ele me perguntar alguma coisa sobre o movimento na vertical, eu vou lembrar. Na vertical ele não tinha velocidade inicial. Ele não nasceu para ter velocidade vertical. Aconteceu porque a mesa, no meu exemplo, acabou. Significa então que ele tinha velocidade vertical inicial nula. É como se ele estivesse em queda livre. De fato, aqui na componente vertical, a gente vai estar diante de um movimento que é a queda livre. E se é um movimento de queda livre, então, eu posso entender perfeitamente que eu posso determinar a altura dessa mesinha, a altura de queda, a partir de uma formulinha que a gente apresentou lá em queda livre. Beleza? Então, H é igual a GT quadrado sobre 2. Galera, é muito importante que você entenda que essa formulinha está dando para você uma informação. Qual que é a informação? Cara, observa que a altura da queda, a altura de queda, é o que interfere realmente no tempo de queda e não a velocidade inicial horizontal. Por exemplo, se ele estiver saindo dessa mesa com uma velocidade 10 ou uma velocidade 50, essa velocidade horizontal só vai afetar o espaço horizontal percorrido, mas não vai afetar, por exemplo, o tempo de queda do cidadão. Afinal de contas, o tempo está dependente apenas da altura dessa mesinha. Legal? Galera, espero que você tenha curtido o nosso vídeo de hoje, né? O tema é muito amplo, tá? Esse vídeo é um revisional para esse tipo de tema, mas mesmo assim, compartilhe essa ideia com seus amigos e, claro, deixe seu joinha. Valeu!